Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de todos nós. Que este amanhã seja de muita paz, de muita compreensão, procurando cada vez mais nos acertarmos com as leis divinas. Hoje vamos dar continuidade a este capítulo. Bem-aventurados que são misericordiosos, as instruções dos Espíritos, na mensagem do apóstolo Paulo, no item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhes lançaste. Admitamos que, em dada circunstância, fosse realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não os impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliareis nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo, Lyon, 1861. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando a Ele o amparo, a proteção, para que tenhamos força, coragem, bom ânimo, e que tenhamos compreendido no fundo da essência dessa lição, desse capítulo que Ele tem nos ensinado, a fim de que possamos, Senhor, nos tornarmos seres melhores. Ajude-nos, Jesus, a mudar o nosso olhar para as questões que tocam o nosso espírito, que sejamos brandos e humildes, e que a sua bondade e a sua misericórdia nos envolvam, estimulando sempre
ao nosso crescimento. Que Jesus, na infinita bondade, nos agasalhe, nos proteja, nos dê força e coragem para vencer a nós mesmos. Que assim seja. Amigos queridos, nós estamos lendo o item 15, justamente pela seriedade que é a questão do perdão. Por isso que Kardec coloca o perdão justamente nas bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças serão as bem-aventuranças nos darão uma compreensão maior da consequência dos nossos atos na vida futura. E aqui o apóstolo Paulo nos traz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Todos os atos que contradizem a lei do amor praticados por nós precisam ser analisados. Primeiro, na questão da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela traduz para todos nós a consequência dos nossos atos. E é por isso que as bem-aventuranças precisam ser compreendidas. Porque o perdão é algo íntimo, é uma mudança de sentimentos e de energia. No Consolador, na pergunta 64, Emmanuel nos diz: em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se voto condenativo em concordância com o processo crime, ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? E olha, veja a resposta, porque quantos de nós, às vezes, somos convidados a participar do júri, e nós temos uma atitude negativa de negarmos, a analisarmos a condição do outro, sabendo que não nos cabe julgar, mas dentro daquilo que fere a sensibilidade das leis também humanas, nós precisamos ponderar a questão do nosso irmão. Não é que nós não podemos julgar. Então vamos ver o que ele diz. Nós estamos falando de um julgamento crítico e nós estamos falando de um julgamento pernicioso. Mas vamos ver o que ele nos diz. Na espera de nossas experiências, consideramos que à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar. Sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Vai, não peques mais. Deve ser a nossa norma de conduta, dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viceja. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de sua responsabilidade. Individualmente, porém, busquemos aprender que se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre, em primeiro lugar, como o irmão mais próximo, daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz de nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entregamos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração de seus filhos transviados. Nos coloca aqui uma posição que Emmanuel nos traz, que essas
essas atitudes nossas muitas vezes não são compreendidas pelos homens, mas nós estamos diante de uma decisão que implica na vida do espírito, porque a justiça, ela sempre é a de Deus. Mas se for assim, para nós que ainda estamos num mundo tão distantes, precisamos lembrar que nós não podemos contradizer com tudo aquilo que o Evangelho vem nos ensinar. O que nós acabamos de ler aqui é em face aos crimes que são acometidos. Muitas vezes, nós, ao interpretarmos determinadas situações, nós vamos lembrar dessa passagem não julgueis. Nós precisamos entender que esse julgamento, ele é diferente desde que a lei de Deus nos promove, porque houve um crime. Nós falamos de um julgamento e que estamos numa consciência, um estado de consciência. Por isso que o júri humano, ele não tem a transformação para aquele que deverá ser absolvido ou não. Então, é preciso que a gente pondere bastante para que não dê o voto no júri, no julgamento, com ódio, com raiva, e façamos aquilo que o nosso coração, nossa consciência, vai nos pedir. Porque quando o Evangelho nos traz, perdoai, meus amigos, a fim de que Deus nos perdoe, nós sabemos que a própria lei nos diz que nós não devemos lesar o nosso irmão, não devemos adulterar, não devemos matar, não devemos roubar. Mas é preciso de ver a intenção dos nossos julgamentos. E quando nós dizemos assim, nunca perdoarei, é quando, por exemplo, acontece um crime na nossa família, ou nós passamos por determinados sabores, e muitas vezes nós falamos, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Por quê? Porque eu estou, naquele momento, dizendo que aquele irmão, ele não será por mim nunca perdoado. E as leis divinas não são assim, porque a lei do amor é a lei que vai nos mostrar a força do perdão. E nós sabemos que perdoar não é esquecer. E nossa luta, ela começa, às vezes, por diversas alfinetadas. Quando nós não vamos analisando os sentimentos que contraímos dentro de nós. O nosso adversário precisa ser visto como nosso irmão. É por isso que o Emmanuel trouxe essa colocação, que é extremamente difícil nós participarmos de um júri e sentir, por exemplo, que alguém lesou uma pessoa de nossa família. Matou um pai, roubou, estrupou. E nós vamos ver que tudo isso nos traz grandes consequências nos nossos sentimentos, porque ainda não estamos na plenitude desse amor. Porque se estivéssemos, também não aconteceria esse crime, porque não estaríamos no mundo que estamos. No entanto, o que nós devemos pensar é a maneira como que nós construímos em nós o pensamento de ódio, de vingança. Porque a justiça, em qualquer situação, ela se faz pela lei de Deus, não pelas leis dos homens. E é importante que a gente saiba que quanto mais eu usar de indulgência para com meu irmão, especialmente aqueles que estão dentro do lar, que muitas vezes nos traz tantas dores, eu preciso lembrar que, acima de tudo, todos nós estamos sendo convidados a amar, a renunciar.
a modificar. E nós não podemos, de forma alguma, deixar de pensar que todos nós estamos também sendo lesionados. Essa lesão não é uma lesão física, é uma lesão afetiva, é uma lesão moral que nós criamos dentro de nós. E caro tem sido o preço para pagarmos pelas lesões afetivas que nós provocamos no outro. Às vezes, nós falamos, tecemos alguns comentários que ferem, e que nós, por isso, que no júri, o julgamento, ele é secreto, ele é um julgamento, muitas vezes, que nós não sabemos o que está acontecendo na intimidade do outro. E todo júri, e nós não estamos falando aqui de um júri, de um júri criminal, nós estamos falando de um julgamento, porque no caso da mulher adulta foi um júri. Eles estavam ali para quê? Como juiz, para mostrar para Jesus como juiz. E é por isso que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aqueles que levaram queriam que Jesus a condenasse, que Jesus desse a sentença àquela mulher. Então, nós precisamos ver que, nesse momento, nós temos uma intenção, e a intenção precisa ser analisada. Então, nós vamos ver que o preço que nós pagamos pelas nossas lesões afetivas é muito, muito sério, grave. E quantas vezes nós começamos um romance, por exemplo, com carinho, com afeto a dois, e durante os nossos relacionamentos, aquilo não dá continuidade e nós rompemos um relacionamento com ódio. Isso traz consequências para nós. E essas consequências, elas geram para a nossa vida dores, porque não será lícito esquecer as nossas ofensas. Nós podemos perguntar se nós compreendemos o outro, sim. Então, quando aqui vem falando para nós, eu lhe perdoo, mas interiormente alegra-se com o mal e comentam para nós mesmos que ele recebe o que ele merece, mas precisamos entender que o perdão é um gesto de amor. Ainda é difícil falarmos do perdão para nós mesmos, porque muitos de nós ainda guardamos ressentimento. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Quando eu falo assim, eu perdoei, mas acontece qualquer coisa com o outro na frente, durante o seu desenvolvimento da vida, eu, na minha intimidade, eu talvez não fale, mas eu pronuncio na minha mente, quando ele fala, é isso que ele merece. Demora, mas acontece. Então, nós estamos aguardando como aquele animal que espera para nos atacar. Então, é preciso que a gente saiba que o perdão verdadeiro é o perdão cristão. É aquele que lança um véu sobre o passado. É aquele que nós esquecemos, mas que não revidamos. Mas que esquecer não é perdoar. É esquecer a ofensa sem guardar a mágoa. E o esquecimento completo e absoluto das ofensas ainda não é peculiar para nossas almas. Nós guardamos ainda o rancor, e este rancor é sempre sinal da nossa pequenez, da nossa inferioridade. Portanto, meus irmãos, todas as vezes que alguém te ferir, pense que nós estamos diante de um irmão que está numa condição que ainda não compreende a força do amor. E se nós nos sentimos lesados, porque também não aprendemos a amar. Então é necessário que a gente lembre dessa lição do apóstolo Paulo, porque é perdoando que nós vamos nos libertando das nossas lesões afetivas. E geralmente isso vem acontecendo pelos excessos, pela má interpretação do amor, pelas vinculações que criamos com espíritos que não poderiam estar contribuindo com o nosso bem-estar. Então, nós vamos
Emmanuel tem uma frase aqui muito interessante quando ele diz assim: nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno do amor livre e de sexo liberado, muitos poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos, que é o voto do amor. Agradeçamos a Jesus e pedimos aos nossos amigos espirituais que nos transmitam paz. Fortaleça a nossa vontade para o bem, nossos pensamentos com novas criações, e que a luz infinita do amor de Jesus traga-nos força, coragem e bom ânimo. Jesus, que o passe nos sustente, que a água seja fluidificada, que cada um faça a sua súplica, pois as necessidades são tão diferentes. Amado Mestre, que o seu amor se estenda sobre todos os corações, para aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram em dor, que a misericórdia do vosso amor, Jesus, se estenda a cada um deles. Mestre, que o seu coração generoso, misericordioso, olhe por todos nós, que ainda fazemos parte de uma humanidade tão distante do seu Evangelho. Recebam, amigos, o abraço amoroso do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus e que assim seja.